Leitura do livro O Peregrino, de John Bunyan, parte 11. Quanto a cristão, deram-lhe uma trégua, foi conduzido outra vez à prisão. Ali permaneceu por um tempo, mas aquele que governa sobre todas as coisas e detém o furor dos inimigos na palma de suas mãos, permitiu que cristão dali escapasse e seguisse seu caminho. Enquanto saía, cantava: Amigo fiel, professaste a fé com lealdade, diante do Senhor, com quem habitas na eternidade. E os descrentes, entregues ao regalo vão. Do suplício infernal, por misericórdia clamarão. Cante, fiel, cante, para sempre lembrado seja. Tua vida lhe fora tirada, mas viveste e venceste a peleja. Vi, portanto, em meu sonho, que cristão não saíra da cidade sozinho, pois juntou-se a ele um cidadão, chamado Esperança. Obteve este nome ao observar a ele e a fiel em seu falar e proceder, enquanto eram maltratados na feira. Tratou o cristão com doce fraternidade e prometeu-lhe ser seu companheiro. Assim, ao perecer fiel por dar testemunho da verdade, das suas cinzas surgira outro amigo, a fim de acompanhar cristão enquanto peregrino. Disse Esperança que muitos outros homens na feira os seguiram. Pouco depois de saírem da feira, encontraram outro que estava diante deles, chamado Interesse Próprio. E disseram-lhe: De onde és, Senhor? Há quanto tempo andas neste caminho? Interesse Próprio. Venho da cidade das lisonjas e me dirijo à cidade celestial. Mas não lhes revelou o nome. Cristão: Cidade das lisonjas? Há por lá alguém que seja bom? Provérbios 26, 25. Interesse próprio: Sim, de certo. Cristão: Ora, Senhor, como devo chamá-lo? Interesse próprio: Vede, sou para vós um desconhecido, assim como sois para mim. Se fores por este caminho, me agrada a vossa companhia. Senão, passarei sem ela. Cristão: Ouvi falar da cidade das lisonjas. Se bem lembro, dizem ser um lugar de riquezas. Interesse próprio: Posso assegurar-lhe de que é, sim. Eu mesmo tenho parentes riquíssimos lá. Cristão: Se não lhe falto com respeito, poderia perguntar quem são teus parentes habitantes de lá? Interesse próprio: Quase a cidade toda, especialmente os senhores oportunista, contemporizador e lisonjeiro, cujos ancestrais nomearam a cidade. Há ainda os senhores sereno, duas caras, qualquer coisa, e o nosso líder, senhor língua dobre, irmão de minha mãe, por parte de pai. Honestamente, sou um cavalheiro de boa linhagem, embora meu avô não passasse de um barqueiro que olhava para um lado e remava para outro. Quase todos os meus bens adquiri pela mesma profissão. Cristão: És tu um homem casado? Interesse próprio: Sim, minha esposa é uma mulher virtuosíssima, assim como fora sua mãe, a senhora Emulação. Portanto, vem de família muito distinta, tendo chegado a tão alto nível familiar que sabe bem como se vive com um príncipe ou um camponês. É verdade que nossa religião diverge da opinião de outros, mas somente em 2 pontos. Primeiro, nunca lutamos contra o vento e a maré. Segundo, somos sempre muito zelosos com a religião, quando se apresenta em sandálias de prata, pois gostamos de andar com elas pelas ruas, onde brilha o sol, quando todos a enxergam e a aplaudem. Cristão afastou-se um pouco dele e se achegou ao seu parceiro, Esperança, dizendo: Passa pela minha mente que esse sujeito possa ser interesse próprio,
da cidade das lisonjas. Se este for, de fato, com quem falamos, levamos conosco o maior patife das redondezas. E Esperança respondeu: pergunte a ele. Por certo, não se envergonhará de responder o próprio nome. Então, Cristão aproximou-se dele outra vez e disse: Senhor, falas como se soubesse algo que ninguém mais no mundo sabe. E se não estou enganado, arrisco dizer que desconfio saber quem és. Serás tu o Senhor interesse próprio da cidade das lisonjas? Interesse próprio. Não, não é este o meu nome de batismo, mas um apelido que me foi dado por alguns que não me admiram. Devo dizer que o considero um insulto, como o consideraram outros bons homens antes de mim. Cristão. Mas nunca deste motivo algum para chamarem-no por tal nome? Interesse próprio. Nunca, nunca. O pior dos motivos que posso tê-los oferecido para chamarem-me assim é a sorte que tenho de estar sempre em conformidade com as concepções do tempo presente, sejam elas quais forem, e a elas me adaptar. Considero, assim, ter recebido uma bênção. Não acho certo que uns poucos maliciosos me repreendam por isso. Cristão. Presumi que foste, de fato, o homem de quem ouvi falar. Sendo honesto acerca do que penso, temo que este nome lhe sirva com mais justiça do que está disposto a reconhecer. Interesse próprio. Bem, não posso lhe impedir de pensar assim. Encontrarás em mim boa companhia, se ainda me aceitares como companheiro. Cristão. Se vieres conosco, terás de lutar contra o vento e maré. Percebo, porém, que isso fere um dos seus princípios. Acompanhar-nos implica também reconhecer a religião, quando vestida de trapos ou quando em sandálias de prata. Deves permanecer com ela, quando acorrentada ou ao andar pelas ruas recebendo aplausos. Interesse próprio. Não tentes impor-se sobre minha fé. Deixe-me livre para proceder como desejar, e assim o acompanharei. Cristão. Nenhum passo adiante, a não ser que faças como lhe fora proposto. Interesse próprio. Nunca hei de renunciar aos meus princípios antigos, pois são inofensivos e me trazem muito lucro. Se não posso seguir convosco, farei como estava a fazer antes de me encontrarem. Caminharei sozinho, até que algum outro se agrade de minha companhia. Vi, então, no meu sonho, que Cristão e Esperança o abandonaram, mantendo certa distância diante dele. Um deles, ao olhar para trás, avistou 3 homens seguindo a interesse próprio, o qual dirigiu-lhes respeitosa saudação ao se aproximarem. Os senhores se chamavam apego ao mundo, amor ao dinheiro e avareza, com os quais interesse próprio tinha certa familiaridade, pois haviam estudado juntos quando jovens, sob tutela do mestre Caturrice, na escola do amor ao lucro, situada na cidade de Cobiça, ao norte. Foram ensinados sobre a arte do ganho, tanto pela violência, fraude, adulação, mentira, como sob o disfarce da religião. Os 4 cavalheiros aprenderam profundamente a arte de seu mestre, a ponto de serem capazes de passar o conhecimento adiante. Quando então saudaram-se uns aos outros, o senhor Amor ao Dinheiro, ao avistar de longe Cristão e Esperança, disse ao senhor Interesse Próprio: Quem são aqueles adiante de nós? A imagem dos peregrinos segundo interesse próprio. Interesse próprio. São conterrâneos de uma cidade distante, que a seu modo estão em peregrinação. Amor ao dinheiro. Ora essa, por que não seguram o passo para que gozemos de sua boa companhia? Acredito que todos nós estejamos em peregrinação. Interesse próprio. Estamos, sim,
Mas esses homens são tão rígidos, amam tanto as próprias concepções e têm tão pouca estima para com as opiniões alheias, que não importa o quão devoto seja o indivíduo. Se não anda conforme suas regras, logo se afastam de sua companhia. Avareza. Isso é mal. Mas há nos livros exemplos de pessoas justas demais. A rigidez de homens assim se acentua no julgamento e condenação de outrem, mas nunca de si mesmos. Pergunto-me agora quais e quantos foram os motivos de divergência entre vós. Interesse próprio. Eles, com sua teimosia, afirmam que devem persistir em avançar na jornada. Não importa o clima. Eu sou a favor de esperar pelo vento e pela maré. Eles estão dispostos a arriscar tudo por Deus, em um piscar de olhos. Eu sou a favor de aproveitar todas as vantagens, a fim de manter seguros a mim e a meus bens. Eles se apegam aos seus preceitos, ainda que todos os outros se oponham a eles. Eu sou a favor de defender a religião até onde me permitirem os tempos e minha segurança. Eles reconhecem a religião, mesmo quando em trapos e vilipendiada. Eu sou a favor dela quando calçada em sandálias douradas, andando à luz do sol e recebendo aplausos. Apego ao mundo. E deves continuar assim, bom senhor interesse próprio. Pela minha parte, ele não passa de um tolo que, tendo a liberdade de manter suas posses, age com tamanha insensatez a ponto de perdê-las. Sejamos sábios como as serpentes e ceifemos a erva à luz do sol. Vês como a abelha repousa durante todo o inverno e só se movimenta quando pode obter algum proveito? Deus ora manda chuva, ora sol. Se são tão nécios e desejam sair sob chuva, sigamos contentes aproveitando o bom tempo. Pela minha parte, agrada-me mais a religião que garante as bênçãos de Deus sobre nós. Pois, se Deus nos concedeu as coisas boas desta vida, quem seria tão destituído de razão a ponto de imaginar que ele se agradaria ao ver-nos renunciá-las por sua causa? Abraão e Salomão enriqueceram na religião, e Jó disse que um bom homem deve guardar ouro como pó. Mas o homem que segue adiante de nós não deve ser assim, se for mesmo como descreves tu. Avareza. Acredito que concordemos todos nesse ponto. Portanto, não se faz necessário alongarmos-nos no assunto. Amor ao dinheiro. Não, de fato, não precisamos estender o assunto, pois aquele que não crê nem nas Escrituras, nem na razão, e tu podes ver que temos ambos ao nosso favor, também não terá ciência da própria liberdade, nem buscará a própria segurança. Interesse próprio. Irmãos, como podem ver, estamos todos em peregrinação. Para melhor nos desviarmos do mal, peço permissão para nos propor uma questão. Suponhamos que um ministro ou um comerciante tivesse bem diante de seus olhos a oportunidade de alcançar as boas dádivas desta vida, mas não pudesse de forma alguma aproveitá-la, sem se tornar extremamente zeloso, ao menos na aparência, em alguns pontos da religião com o que não se preocupava até então. Se o homem se utilizar destes meios para alcançar seu objetivo, poderá ser considerado honesto? Amor ao dinheiro. Vejo a raiz de tua questão. Com a licença dos bons cavalheiros, aplicarei meus esforços em elaborar uma resposta. Primeiro, tratando a questão como que se tratando de um ministro, suponhamos que este, um homem digno, não se valesse de mais que um pequeno benefício eclesiástico, mas tivesse diante de si uma oferta incomparavelmente maior. Teria ao seu alcance a chance de obtê-la, bastando-lhe estudar um bocado mais, pregar com mais frequência e com mais zelo, e, por fim, alterar alguns de seus princípios, pois o temperamento das pessoas o exige,
Pela minha parte, não vejo razão que o impeça de fazê-lo, desde que tenha a vocação e continue a ser um homem honesto. Isso porque 1. Seu anseio por um benefício mais alto é lícito. Sobre isso não há discussão, desde que lhe tenha sido oferecido por providência divina. Portanto, é permitido que aceite a oferta sem necessidade de questionamentos à consciência. 2. Além disso, seu anseio pelo benefício o fará um pregador mais estudioso e mais zeloso. Por consequência, um homem melhor. O levará a aprimorar seu papel, gesto que está em conformidade com a vontade de Deus. 3. Agora, quanto à sua atitude de divergir dos próprios princípios, a fim de se conformar ao temperamento das pessoas para servi-las, isso implica em 3 conclusões. Primeiro, seu temperamento é de autonegação. Em segundo lugar, sua conduta é doce e exitosa. Em terceiro, encaixa-se com perfeição a função ministerial. 4. Concluo, portanto, que ao trocar o pequeno pelo grande, o ministro não deve ser tomado por ganancioso. Pelo contrário, deve ser visto como alguém que atende ao seu chamado, pois haverá de aprimorar o exercício de suas funções ao aceitar a boa oportunidade que lhe fora dada. Partiremos agora à segunda parte da questão, que diz respeito ao comerciante. Suponhamos que o homem possua apenas uma modesta venda, mas ao tornar-se religioso, aperfeiçoa seu negócio. Talvez se case com uma mulher de família abastada ou atraia clientes muito mais ricos à sua loja. Pela minha parte, não vejo razão pela qual não se possa fazê-lo licitamente. 1. Converter-se à religião é uma virtude, seja qual for o meio pelo qual o fez. 2. Tomar uma esposa rica é também aceitável, assim como atrair clientes abastados para o comércio. 3. Além disso, o homem que enriquece ao se tornar religioso obtém uma coisa boa de outra coisa boa, fazendo-se bom a si mesmo. Eis aqui, então, uma boa esposa, bons clientes e alto lucro, tudo por se tornar religioso, que também é bom. Portanto, tornar-se religioso para alcançar tantos ganhos é um projeto lucrativo e bom. Essa resposta dada pelo senhor amor ao dinheiro, à questão do senhor interesse próprio, fora ovacionada por todos os cavalheiros presentes. Concluíram ser ela sã e vantajosa. E porque pensavam que homem algum poderia contestá-la, apressaram o passo para fazer o mesmo questionamento a cristão e à esperança, principalmente por terem antes discordado de interesse próprio. Chamaram por eles, que por sua vez pararam de caminhar, esperando os cavalheiros chegarem à altura do caminho em que estavam. Enquanto se aproximavam de Cristão e Esperança, decidiram que o senhor apego ao mundo, em vez de interesse próprio, é que deveria propor-lhes a questão, pois presumiram que dessa forma sua resposta estaria livre de qualquer resquício de exaltação que os incutira antes, ao conversarem com interesse próprio. Alcançaram os peregrinos, e após uma breve saudação, o senhor apego ao mundo propôs o questionamento a Cristão e seu companheiro, ordenando-lhes que respondessem se fossem capazes. Cristão: até mesmo um recém-chegado à religião é capaz de responder a milhares de perguntas como essa. Pois se é ilícito seguir a Cristo em busca de pão, como diz o capítulo 6 de João, mais abominável ainda será fazer dele e da religião um pretexto para obter e gozar do mundo. Nenhum outro tomaria tal concepção por certa, a não ser pagãos, hipócritas, demônios e bruxas. 1. Quanto aos pagãos. Quando Amor e Siquém desejaram a filha e o gado de Jacó e viram que não havia outro jeito de o conseguirem senão ao serem circuncidados, disseram aos seus companheiros:
Se cada um de nossos homens for circuncidado como são eles, não serão o gado e o seu produto, além de todas as feras pertencentes a eles, nossos? A moça e o gado eram o que procuravam adquirir, e sua religião era apenas um pretexto para chegarem àquilo que almejavam. Podeis ler a história toda. Gênesis 34, 20 ao 23. 2. Os hipócritas fariseus também seguiam a mesma espécie de religião. Em público, faziam longas orações, mas isso era apenas um pretexto, pois sua intenção era tomar as casas de pobres viúvas. O resultado fora ainda maior condenação da parte de Deus. Lucas 20, 46, 47. 3. Judas, o demônio, fora outro adepto dela. Era religioso pela bolsa e pelo que ela continha, mas foi esquecido, rejeitado e tornou-se o próprio filho da perdição. 4. Simão, o feiticeiro, também era dessa religião, pois teria recebido o Espírito Santo e a partir dele tentar obter dinheiro. Sua sentença foi então proferida por Pedro. Atos 8, 19 a 22. 5. Não me sairá da mente que todo homem que adere a uma religião por causa do mundo, também haverá de lançá-la fora por causa do mundo. Pois tão certo quanto Judas renunciou ao mundo para tornar-se religioso, assim também vendeu a religião e seu mestre por amor ao mundo. Portanto, responder afirmativamente a essa questão, como me parece que tens feito, e aceitar essa resposta como verdadeira é ser pagão, hipócrita e demoníaco. Assim, vossa recompensa será conforme vossas obras. Ao ouvirem a resposta de Cristão, encararam uns aos outros, mas não encontravam qualquer argumento para replicá-lo. Esperança também aprovou a saudável resposta, e fez-se um enorme silêncio entre todos eles. Senhor, interesse próprio e seus companheiros desconcertados seguraram o passo, a fim de que Cristão e Esperança os ultrapassassem. Então, Cristão disse ao seu companheiro: se estes homens não suportam a sentença dos homens, que farão perante a sentença de Deus? Se ficam mudos quando repreendidos por vasos de barro, que farão quando forem reprovados pelas chamas de um fogo consumidor? Então, Cristão e Esperança saíram outra vez até chegarem a uma agradável planície chamada Alívio, por onde passaram com alegria. No entanto, a planície era exígua, por isso logo chegaram ao seu fim. Na extremidade daquela planície havia uma pequena colina chamada Lucro, e em cima dela uma mina de prata. Alguns peregrinos, em tempos antigos, se desviaram do caminho para vê-la, pois se tratava de uma raridade. Mas, chegando demasiado próximo à beira do abismo, pisaram em solo instável e terminaram mortos. Alguns outros acabaram por ficar aleijados, e até o fim de seus dias não voltaram a ser os mesmos. Vi, então, em meu sonho, que a certa distância da estrada, próximo à entrada da mina, estava Demas, convidando os caminhantes a parar e contemplar. Dirigiu-se então a Cristão e seu companheiro. Ei, desviai-vos para cá e vos mostrarei algo. Cristão: que coisa poderia ser tão digna de contemplação a ponto de nos desviar do nosso caminho? Demas: há aqui uma mina de prata, onde se pode cavar e encontrar tesouros. Se vierdes aqui, com alguns poucos esforços, ficarão ricos. Esperança: vamos até lá olhar? Cristão: não, eu não irei. Já ouvi acerca desse lugar e de quantos foram mortos ali. Além disso, riquezas são armadilhas para aqueles que as buscam, pois atrapalham a peregrinação. Então, Cristão disse a Demas:
O lugar não é perigoso? Não tem já prejudicado a jornada de muitos peregrinos? Oséias 14:8. Demas: não é muito perigoso, somente para os descuidados. Todavia, seu rosto enrubesceu enquanto falava. Cristão se dirigiu à Esperança e disse: não daremos um só passo para fora do caminho. Mantenhamo-nos na estrada. Esperança: garanto que, quando o interesse próprio chegar a essa altura do caminho, se receber o convite que recebemos, se desviará do caminho para olhar a mina. Cristão: não tenho dúvidas, pois seus princípios o levam a fazê-lo. É quase certo que ali encontre a morte. Demas os chamou uma vez mais, dizendo: então, não virão olhar a mina? Cristão: Demas, tu és um inimigo das retas veredas do Senhor deste caminho, e já foste condenado por um dos juízes da sua majestade, pois haveis te desviado. 2 Timóteo 4:10. Por que tentas arrastar-nos para a condenação que recebeste? Além disso, se nos desviarmos do caminho, nosso Senhor e Rei certamente saberá e nos envergonhará, onde menos desejamos ser envergonhados, em sua presença. Demas clamou novamente, dizendo ser membro da mesma fraternidade, e afirmou que, se aguardassem um pouco, caminharia com eles. Cristão: como te chamas? Não é teu nome aquele pelo qual lhe chamei? Demas: sim, me chamo Demas e sou filho de Abraão. Cristão: conheço quem és. Geazi foi teu bisavô e Judas teu pai. Tu seguiste os mesmos passos por eles trilhados. 2 Reis 5:20, Mateus 26, 14, 15, 27, do 1 ao 5. Tentaste pregar-nos uma peça demoníaca. Teu pai foi enforcado por ser um traidor. Tu não mereces recompensa melhor. Tenhas a certeza de que, quando nos apresentarmos ao rei, diremos a ele acerca do que se passar aqui. Assim seguiram caminho. A essa altura, interesse próprio e seus companheiros estavam à vista. Ao primeiro aceno, caminharam na direção de Demas. Agora, se caíram no abismo ao pisar em solo instável, ou se desceram para cavar em busca de tesouros, ou se foram sufocados pela molúria que normalmente surge, não sei. O que sei é que nunca mais foram vistos outra vez no caminho. Cristão, apercebendo-se disso, cantou: Senhores, interesse próprio e Demas, da prata, são bem semelhantes. Um chama, o outro atende, muito prontamente, em poucos instantes. Cavam em busca de prata, depois consideram partilhar a sorte. Abraçam os prazeres do mundo, mas nada adquirem, senão sua morte.